Fala galerinha, tudo bem? Então, na videoaula de hoje eu vou falar sobre função do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Eu vou dar a definição para vocês e vou falar as características dessa função. E claro, você já sabe, né? Vai ter aqueles exemplos camaradas para você bagaçar e destroçar na hora da prova. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, 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 tchau. Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar sobre a função chamada de função afim, ou também um sinônimo dela é a função do primeiro grau. Então, vamos definir o que é uma função afim ou do primeiro grau. Então, a definição é que toda função do tipo y(ax mais b), tá? Então, é a função, galera, que a gente tem o x como o maior expoente, tá bom? E o que acontece com a definição dele, ó? O que é esse a e esse b? A e B pertencem aos números reais. Reais pode ser qualquer tipo de número, desde que não seja raiz quadrada negativa. Então, esse A e esse B, eles podem ser números naturais, números inteiros, né, que daí inclui os negativos, pode ser fração, pode ser raiz, tá? Só não pode ser raiz quadrada negativa esse A, tá? Porque ele pertence aos reais. Aliás, o A e o B pertencem aos reais. E o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a valer zero, vai cancelar o x, aí nós não temos mais uma função do primeiro grau, tudo bem? Então, falando agora, pessoal, das características de uma função do primeiro grau. As características são as seguintes: o gráfico é uma reta, então toda vez que aparecer o x, eu tenho uma reta. Com 2 pontos, nós já construímos o gráfico dessa função. Porque assim, ó, se eu tenho 2 pontos no gráfico, se eu unir esses 2 pontos, tá? Se eu unir esses 2 pontos, eu já vou ter uma reta. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Com 2 pontos, eu já consigo fazer o gráfico, tá bom? Nós temos 2 características também. Se esse a, que é o número que acompanha o x, for positivo, for maior que zero, ou seja, positivo, o gráfico tem o formato de uma função crescente, que é uma função subindo. Lembrando, galera, que eu sempre vou olhar se o gráfico é crescente, sempre da esquerda para a direita. Da maneira que a gente lê palavras, lê um texto, nós vamos ler um gráfico. Então, ele está crescendo da esquerda para a direita, ó, função crescente. Se eu tirar o a e ele for negativo, a função é decrescente, ele é uma reta caindo. Se eu olhar sempre da esquerda para a direita, tudo bem? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender melhor o que é esse a e esse b e essa característica de uma função ser crescente ou não, tá? Ou ser decrescente no caso. Então, exemplo, na letra a, y é igual a 3x menos 5. Então, o a vai valer quanto, galera? Quanto que é o a? O a é o número que acompanha o x, então o a vale 3, né? E o b? B é o número que está sozinho, então vale menos 5, tá? O a, no nosso caso aqui, é positivo ou negativo? O a é positivo, né? Estou ouvindo vocês me responderem aí, ó. O a é positivo. Então, se eu fosse construir o gráfico dessa função, nós teríamos uma função crescente. Tudo bem? Então, o gráfico dessa função seria uma reta subindo. Tudo bem? Na letra B, quanto que é o A e quanto que é o B? Observa que antes do X aqui, ó, tem o sinal de menos, quando não aparece é 1, tá bom? Então, o A no nosso caso vai valer menos 1. E o B? O B é o número que está sozinho, então ele vale 2. Então, eu tenho que o A agora, né, galera? O A deu negativo. Então, o A é menor do que zero, ele é negativo, ok? Nesse caso, nós temos uma função decrescente, ok? Então, é uma função decrescente, é uma reta caindo, tudo bem? Na letra C, nós temos o seguinte: o y é igual a 10x, o a é o número que acompanha o x, então o a vale 10, tá bom? E o B? O B seria o número que estaria sozinho, mas eu não tenho número sozinho, então nesse caso o B vale 0, tá bom?
Então, quando não tiver nenhum número sozinho aqui, ele vale 0. Então, no caso aqui, galera, o A é positivo, né? Ele é maior do que 0, ele é positivo. Isso indica que se nós fizéssemos o gráfico dessa função, a função seria crescente, né? Então, o gráfico dessa função seria crescente, ok? Então, uma reta subindo. E, finalizando, tá? Agora, na letra D, nós temos y é igual a menos 2x. Quanto que é o A? O A vale menos 2, tá bom? E o B? O B não tem número sozinho, professor. Então, o B vale 0, tá bom? Então, nesse caso aqui, o A é negativo, né, galera? O A é menor que 0, ele é negativo. Então, a função é decrescente. Função decrescente. Então, é uma reta caindo, ok? Uma observação. Observa, galera, que tanto na letra C quanto na D, o B é 0. Toda vez que o B é 0, a função do primeiro grau ou função afim, ela é chamada também, um caso particular dela, de função linear, tá? Então, essa função aqui da letra D é linear e essa função da letra C também é linear, tá bom? Nós vamos fazer um playlist falando sobre função afim ou função do primeiro grau e o próximo vídeo dessa playlist vai ser como construir gráficos de uma função linear, tá? E um vídeo seguinte de uma função que não é linear, tá bom? Então, o objetivo dessa aula que você acabou de assistir foi entender a definição de função, suas características e tirar os seus elementos. As próximas videoaulas do nosso playlist nós vamos aprender a fazer tabelas e gráficos de funções lineares e não lineares de primeiro grau ou afim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, 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 tchau.